E aí nós vemos o cuidado de Deus para conosco. O versículo que nós escolhemos, o apóstolo Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Interessante que quando ele fala isso aqui, ele está se referindo às próprias coisas que ele escreveu nesse livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro muito interessante porque ele começa falando sobre o Evangelho, que é o poder de Deus, mas ele depois volta às raízes da fé para poder explicar detalhadamente como tudo começou desde o início. É como que um gênesis da nossa fé. Ele vai buscar as raízes lá no Antigo Testamento e vai trazer para a nossa era, para a era da graça, vai trazer para o formato da graça, digamos assim. Então ele fala sobre Abraão, que creu em Deus, e ele fala sobre as formas que Deus usou desde o princípio da humanidade para que os seres humanos se aproximassem dele e tivessem fé. E, é claro, vai concluir que em Jesus esta fé é vital, esta fé é eficaz, essa fé em Jesus ela se completa. A fé em Deus ela se completa em Jesus. Jesus é o auge da nossa fé, é o nosso maior exemplo e o que é, digamos assim, o nosso alvo. E nós devemos manter a nossa fé em Jesus. Não devemos, de maneira alguma, deixar esta fé, mas mantermos a fé, a mesma fé que Jesus teve, que ele pôde falar, ensinar no seu tempo sobre os patriarcas e sobre a nova doutrina, que não era nova, mas era a doutrina já antiga, mas que ele colocou como nova porque ele interiorizou essa doutrina para si mesmo, e a prática dessa doutrina interiorizada, não simplesmente externizada, não simplesmente sob o foco das nossas ações, das nossas atitudes, mas daquilo que está no nosso interior, do que acontece dentro do nosso interior, a fé que provém de dentro do nosso coração, a fé que inclusive tem aspectos emocionais que nós podemos sentir ela trabalhando em nós, e é uma fé que está em ação, em movimento constante, não é uma fé que é estática, que é parada, que é simplesmente algo que nós fixamos e paramos por ali. Não, a fé, ela é uma fé dinâmica, uma fé que cresce, uma fé que vai se desenvolvendo, digamos assim, e vai nos trazendo uma vida cada vez mais convicta. Nós acabamos sendo convictos daquilo que nós cremos, daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus nos permite, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Essa é a fé que nós temos. Mas vem lá de longe, e por isso ele diz que todas as coisas que aconteceram antes, todas essas coisas que aconteceram, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se você ama a Deus, é porque muitas coisas aconteceram no passado, como Abraão, por exemplo, que foi
designado como o pai da fé, porque ele creu e a sua fé, a sua crença, a sua atitude de crer foi considerada como justiça, não porque ele merecesse, mas porque ele andou com Deus, ele confiou em Deus, e aquela confiança em Deus, aquela amizade, aquela aproximação de Deus, o fez confiar em Deus, e aquela confiança foi tida por Deus como justiça. O justificou, ele foi justificado por Deus, porque ele creu. Então a fé, ela remove as nossas características mundanas, remove as nossas características prejudiciais e nos ajuda a nos desenvolver como seres moral, como ser moral, como ser que ele quer o progresso, como seres que querem progredir, que querem conhecer e continuar conhecendo, que querem conviver com Deus, querem andar junto de Deus. É assim que deve ser a nossa fé, nos levar para este âmbito, para continuarmos na nossa jornada espiritual junto a Deus.